Oi pessoal, bom dia, professor Rafael do História, tudo jóia? Vamos lá para a análise da semana 2 do PET, ok? Para a gente ficar em dia com as atividades. Essa semana o tema é a evolução do ser humano. Então, provavelmente deve discutir aqui, nós vamos ler junto e vamos entender como é que foi as diversas mudanças do ser humano, né? Evolução quer dizer mudança, adaptação para o ser humano conseguir sobreviver e se tornar o que ele é hoje. Então vamos lá. Caro estudante, nessa semana você constatará que as teorias sobre a origem do homem americano se baseiam em fontes e evidências diversas: fósseis humanos, artefatos de pedra, pesquisas genéticas, estudos linguísticos, porém elas não fornecem uma resposta segura sobre quando, como e por que a América foi povoada devido à pequena quantidade de vestígios fósseis encontrados no continente. Então existe essa questão do se você for ver direitinho, a Ásia, a Europa e a África estão muito próximas, né? É quase que um continente só, né? O que divide elas ali é um mar ou outro, mas estão muito pertinhos. A Oceania é um continente muito pequenininho, né? Mas também está perto ali. O continente maior e mais afastado é a América. Então, esse afastamento da América implicou em alguma diferença lá no início da criação do ser humano? Então, está colocando isso aqui. Recapitulando, você já parou para pensar como surgiram os primeiros seres humanos da história? Esse é um questionamento fascinante. O surgimento do mundo e dos seres humanos faz parte do imaginário de pessoas das mais diversas culturas e de variados contextos históricos, tendo sido esse tema explicado em inúmeros momentos ao longo dos anos. Então, toda a sociedade antiga, todo mundo até hoje, quer saber de onde que a gente veio, como que a gente chegou aqui, se a gente surgiu aqui, se foi colocado aqui, entendeu? Aí tem questão religiosa também envolvida. Seguindo, enquanto diversos estudiosos buscaram desenvolver uma resposta baseada no conhecimento científico, inúmeros indivíduos recorreram a explicações religiosas e ou associadas à sua própria cultura. Essas narrativas, transmitidas por meio de textos sagrados ou oralmente, de uma geração para outra, por exemplo, a cultura africana tem muita oralidade. As pessoas passam as suas culturas de maneira muito oral, ok? Por isso que está falando aqui sagrados ou oralmente, apresentando deuses e deusas, monstros, elementos da natureza e acontecimentos fantásticos relacionados à origem dos seres humanos e do mundo. Por não terem comprovação científica, elas são consideradas mitológicas e também são conhecidas como os mitos de fundação. Então você vai, de todas as propostas de surgimento, de como surgiu o homem, a gente divide muito em duas, que são as partes religiosas e a parte científica, ok? Ciência e religião. Aqui eu não estou te dizer qual é a verdade. Se você acha que a parte religiosa é verdade, é direito seu. Se você acha que a parte científica é direito seu, minha função aqui é te apresentar os dois lados e você faz a sua escolha. Assim como qualquer conhecimento que eu quero te passar, eu não quero te dar a verdade. O que eu estou dizendo é verdade, você tem que seguir. Eu não vou fazer isso. O que eu vou te mostrar é todos os olhares, tudo o que você possa aprender de mais bacana que tiver, e aí você tem o livre-arbítrio de escolher o que você quer, beleza? Então vamos lá, tem aqui origem do ser humano, mitos de fundação, formação de explicação sobre a origem do mundo, onde se busca atribuir constituição das coisas, ação de sujeito criador. Então ali geralmente os deuses, né, ou Deus no caso do cristianismo, o judaísmo. Então essa parte está mais ligada à religião. E do outro lado o evolucionismo, teoria que tem base científica e explica que os seres vivos atuais seriam produtos da evolução de outros. Então essa seria a parte científica. Só lembrando, o pessoal explica errado. Darwin, quando vocês forem estudar a teoria dele, nunca diz que o ser humano veio do macaco. Ok? E é uma sacanagem o pessoal que fala isso. O que o Darwin diz que é a teoria do evolucionismo é que o ser humano e o macaco têm ancestral em comum. Então existe uma raça lá atrás que ela foi a mesma do homem e do macaco. Não é tão difícil de perceber isso, porque o ser humano e o macaco, se você for olhar pelos bichos da natureza, a gente parece muito. Outro dia eu estava vendo uma pesquisa científica que diz que o DNA do macaco e o nosso, se eu não me engano, é 12% diferente. Então a gente é 88% igual. Então, de acordo com essa versão científica, o ser humano e os macacos, os símios, tiveram um ancestral em comum. Tá? Porque muita gente fala, ah não, o Darwin disse que o homem veio do macaco. Ele nunca disse isso. Ele disse que houve uma espécie, essa espécie
sofreu mutações, e aí surgiu o ser humano, e do outro lado surgiu o macaco, ok? Não, também não estou dizendo que ela é a certa, estou dizendo que essa é a versão, você tem que entender que ela existe, e aí você vai escolher a sua ideia, o que você acha certo. A origem do homem americano. Então aqui a gente já está especificando aqui na América. A ocupação do continente americano teria acontecido por volta de 14 mil anos atrás. Apesar de existir outras teorias acerca desse processo, como a possibilidade de diversas migrações, a teoria mais aceita é a de ocupação da América pela Ásia, por meio de uma passagem que liga o ponto extremo oriental asiático ao extremo ocidental americano, denominado Estreito de Bering. Esse canal natural teria congelado no final do Paleolítico, facilitando a formação de uma ponte de gelo sobre o mar, permitindo ao homem desse período chegar até o norte da América, dispersando depois em direção ao sul. Então vamos ler o mapa aqui, ó. A gente está acostumado a ver o mapa diferente, é porque eles estão pegando da esquerda para a direita. Então o Brasil está do lado direito aqui, ó, América do Sul, ok? A América do Norte está em cima, o Alasca ainda mais, e do meio para a esquerda já é a Ásia. Então tá vendo que está mostrando, de acordo com essa teoria, que o ser humano ali, ó, saiu da África, lá do lado esquerdo do mapa, foi para a Europa, depois foi para a Ásia, atravessou lá o Estreito de Bering, está bem no meio do mapa em cima. Esse lugar é um mar. Só que de acordo com esse, no período glacial, que é um período que a Terra ficou muito fria, esse mar congelou, então as pessoas conseguiram andar sobre ele, né? Virou gelo, então você consegue pisar. E ele vai atravessar e chegar aqui na América, ok? Tem outra teoria também, falando que aqui, ó, a Oceania, no meio, na parte de baixo. E que esse pessoal que veio da Ásia, que foi para a Oceania, veio por barco, tá vendo o barco? Aqui para a América do Sul. Então a gente está vendo duas formas como o ser humano chegou aqui na América. Ou pelo Estreito de Bering lá acima, congelado que eles foram andando, ou então a parte de baixo que o pessoal veio por barco, ok? Essas são as duas teorias principais. Vamos lá, atividade número 1. Os Dogons de Mali dizem que a deusa Ama criou um ovo dividido em 4 partes. Cada parte continha um elemento: terra, ar, fogo e água. Um dia os elementos começaram a interagir e misturar, causando uma série de explosões. O resultado foi o surgimento da vida na Terra. Em seguida, Ama plantou em si mesma uma semente de gêmeos. Um deles, Yurugu, acabou se rebelando e fugindo. Ama então espalhou pelo mundo as partes de Nomo, o segundo gêmeo, a fim de restaurar a ordem. Mais tarde, tornou a reunir suas partes. Nomo reviveu e foi o responsável por criar 4 espíritos, aqueles que tornariam os ancestrais dos Dogons. Tá vendo? Isso aí já é uma teoria mais religiosa, né? Já está falando de uma deusa que criou os elementos lá, que teve 2 filhos. Então isso já é uma versão mais religiosa e não tão científica, né? Vamos lá. O relato apresentado pelos Dogons, pelo povo africano que habitava o Mali, trata toda a origem dos seres humanos. Qual o papel dos mitos na sociedade sem escrita? E que importância têm os mitos para quem pesquisa a história dos diferentes povos e sociedades? Então, primeira questão. Eu falei aqui em cima do áudio que algumas sociedades africanas têm o hábito de passar a sua história via oral, falando. E aqui a questão está concordando comigo. E ela quer saber o texto, né, a pergunta quer saber qual é o papel desses mitos na sociedade sem escrita. Então você acha que se uma sociedade não tem a capacidade de escrever, ou ela não desenvolveu essa capacidade, ou ela não quer ter essa capacidade, não interessa, qual que é a importância desses mitos, desses contos orais para que a história dele não acabe? Pensa direitinho que é bem tranquilo. E a segunda questão, na mesma colocação, né, é que importância tem os mitos para quem pesquisa a história de diferentes povos e sociedades. Eu sou historiador. Eu quero entender a história desse povo, por exemplo, que a questão está falando, que chama Dogons, lá do Mali. Se eles não têm a capacidade de escrever, qual que você acha que é a importância desses mitos, desses contos que eles contam, para eu entender a sociedade dele? Eu como historiador, tá? Como um historiador que quer registrar, que quer explicar para os seus alunos como a sociedade deles funciona. Qual que é a importância então desses mitos, desses contos, já que eles não têm escrita? Tá? É bem tranquilinho esse aí. 2.
Segundo a teoria desenvolvida por Charles Darwin, que é a obra a origem das espécies, que eu falei para vocês lá, que é a parte científica, que o pessoal fala que ele disse que veio do macaco, que não é isso, que a gente tem um ancestral em comum, é isso que está falando aqui na questão. Os seres vivos são resultados da evolução de organismos mais simples que foram passando por transformações ao longo do tempo. Essa evolução acontece a partir de qual processo? Né? Olha lá no seu texto A Origem do Ser Humano, que a resposta está lá, ok? O que foi que fez as coisas mudarem para que esse processo possa ocorrer? Questão 3. Leia a notícia abaixo e faça o que se pede. Incêndio destrói Museu Nacional do Rio de Janeiro. Instituição fundada por Dom João VI em 1818, possui o quinto maior acervo do mundo, com mais de 20 milhões de peças, incluindo fósseis da Luzia, a mulher mais antiga das Américas. E a Luzia foi descoberta aqui em Leopoldo, ok? Então, algum tempo atrás, esse Museu Nacional foi destruído, pegou fogo, foi uma coisa horrorosa. Vamos lá. O incêndio do Museu Nacional em 2018 foi uma imensurável tragédia para a história brasileira e mundial. O que essa tragédia representa para a memória de Luzia e de milhões de itens históricos destruídos? O que pode ser feito para um triste acontecimento desse não se repita nunca mais? Então, todo ó, você está falando que é o quinto maior acervo do mundo. Então, você imagina o tanto de história, de conto, de coisas, de registros que tinha lá dentro, isso perdeu, queimou. Isso é muito ruim? Como que você entende isso? Para a memória da gente, por exemplo, a Luzia, que é o fóssil mais antigo achado nas Américas, que é aqui em Pedro Leopoldo, foi queimada. Isso é uma perca? Isso é muito ruim ou não faz diferença para você? E o que a gente pode fazer para evitar que esse tipo de coisa não aconteça mais? Então, tenta dar uma pensada aí e tenta responder uma coisa bacana, ok? Pronto, a análise está feita da semana 2.